Bom dia a todas as pessoas. Bom dia, Ingrid. Bom dia, professoras. A professora Kelly, professora Vanessa, professora Bruna. Obrigado por aceitarem o convite desta defesa de dissertação do PPGAL. Ingrid, a partir de agora, daqui a um minuto, mais ou menos, vou te contar ali que tu tens 30 minutos, tá, para a apresentação. Tá? Fique bem à vontade. Professores, depois eu vou passar para a arguição de vocês, começando pela professora Bruna, membro externa, depois professora Vanessa, também ambas professoras da UDESC Balneário Camboriú, e por fim a professora Kelly, que é membro do PPGAL, tá? Então, Ingrid, fique bem à vontade, pode começar. Tá certo. Bom dia a todos. Obrigada, professores, por estarem aqui mais uma vez, me ajudando aqui na finalização dessa dissertação, que hoje a gente traz a versão final. Então, minha dissertação ela está intitulada com o título SouGov, Percepção sobre a transformação digital na gestão de pessoas nas instituições federais de ensino superior de Santa Catarina. Então, para quem não é muito familiarizado, vou trazer aqui o que é o SouGov. Então, o SouGov é uma plataforma que promove a transformação digital e melhora a conexão das unidades de gestão de pessoas, contribuindo com a modernização da administração pública federal. Ela é uma plataforma utilizada e possui mais de 200 serviços para a gestão de pessoas. Ela tem um alcance para mais de 1,3 milhões de usuários finais. A gente possui uma equipe com mais de 14 mil servidores de gestão de pessoas atuando para que todos esses processos, essas tarefas, esses procedimentos, eles sejam concluídos. E ela abrange mais de 200 órgãos integrantes do CIPEC, que são os órgãos da administração pública federal, direta e indireta. Indireta, a gente tem aqui, então, as nossas instituições de ensino superior. A partir, a problematização, a gente verifica que a minha atuação como servidora de gestão de pessoas, estando na ponta, também tendo a visão hoje como servidora integrante do Ministério de Gestão, Inovação e Serviço Público, que é o órgão central que organiza, a gente verifica, assim, às vezes, algumas diferenças, em razão das instituições federais de ensino, elas possuírem algumas especificidades e o SouGov ser uma plataforma que abrange toda a administração pública federal. Então, vem a problematização se o SouGov ele atende de forma satisfatória as necessidades específicas desses servidores de gestão de pessoas das IFES de Santa Catarina e como ocorre essa utilização da plataforma e quais os fatores que influenciam a implementação da plataforma SouGov. Então, a partir dessa problematização, vem a questão da pesquisa. Como ocorre a utilização e quais fatores influenciam a implementação da plataforma SouGov sobre a percepção dos servidores da Unidade de Gestão de Pessoas dos IFES de Santa Catarina. E para responder essa questão da pesquisa, a gente traz como objetivo geral analisar os fatores de implementação de iniciativas de informação governamental pelos servidores públicos de gestão de pessoas de instituições federais de ensino superior de Santa Catarina. Então, para a gente conseguir trazer um resultado bom para o objetivo geral, também são apresentados 3 objetivos específicos. A gente tem um primeiro objetivo, que é mensurar essa utilização dos serviços da plataforma, então trazer os quantitativos, os dados da utilização dessa plataforma pelas instituições que foram analisadas, também verificar os fatores que influenciam essa implementação das iniciativas de sistemas de informação governamental no SouGov, nas IFES de Santa Catarina. Aqui, esse segundo objetivo, a gente traz teoria acadêmica para respaldar a pesquisa e trazer os resultados. E a partir dos dados colhidos da utilização do quantitativo do objetivo 1, junto com essa percepção dos servidores do objetivo 2, a gente consegue ter dados o suficientes para elaborar um relatório técnico sobre esses principais achados da pesquisa da plataforma SouGov, e a intenção é que esse relatório técnico ele seja disponibilizado e apresentado para o MGI para que as próximas atualizações e evoluções
elas tenham também a visão dos servidores de gestão de pessoas das IFES. Então, dentro da fundamentação teórica que auxilia na análise e norteia a pesquisa, até quero agradecer à professora Bruna, que teve bastante contribuições na qualificação, foi feita uma reestruturação, e então é iniciado a fundamentação teórica com as teorias de gestão pública. A gente sabe que essas teorias, elas norteiam diversos processos administrativos muito antes da transformação digital, então é abordado e elencado algumas dessas teorias aqui dentro, e a gente entra na especificidade da gestão universitária. A gente sabe que a administração geral e uma administração universitária, ela tem as suas diferenças. A administração universitária tem sistema administrativo diferente, as carreiras são diferentes, um docente tem especificidade diferente de um administrador, e tudo isso tem que ser levado em consideração, inclusive quando a gente avalia um sistema para as atividades funcionais de um servidor. Adentrando na parte da fundamentação, a gente traz a história da transformação digital, a sua evolução, como ela foi aceita no mundo, como ela foi iniciada no Brasil, e daí a gente traz essa vertente dentro do governo digital, como o governo utiliza a transformação digital dentro das suas rotinas. Então, aqui foi citado também um quadro de todas as normas e legislações pertinentes à transformação digital. A gente sabe que, como servidores públicos, toda a nossa atuação ela tem que estar em consonância com os normativos vigentes. Então, existem as estratégias de transformação digital, que são publicadas de 4 em 4 anos, e o SOGOV, né, tem algumas ações ali que estão alinhadas com essas estratégias. Dentro do terceiro tópico da fundamentação teórica, para mim é o tópico que foi mais importante, com mais relevância dentro das análises e nos resultados, pois a gente fala dos modelos e desafios dos sistemas de informação governamental. Aqui eu trago a teoria dos teóricos Kim e Kim, para verificar, né, esse modelo acadêmico junto com os dados práticos aqui dessa pesquisa. Já vou explicar um pouquinho mais no próximo slide. Então, os sistemas de informação governamental, a gente traz também todos os sistemas ofertados pelo governo federal, que são utilizados de forma igualitária por todas as instituições pesquisadas, e a partir desses sistemas, né, foi criado o SOGOV, que é um sistema relativamente novo, né, foi inaugurado em maio de 2021, e daí é trazido aqui na fundamentação teórica a sua criação, a sua evolução. Dentro da fundamentação teórica, conforme comuniquei, né, a parte da implementação de um sistema tecnológico, quais são os seus desafios, como é que a gente pode observar essas percepções, os autores Kim e Kim, eles falam que todos esses fatores, eles são importantes, eles têm que estar sendo aplicados de uma maneira positiva e consoante em todos os aspectos. Realizando essa divisão, é mais fácil para o gestor identificar onde ele precisa dispor mais tempo, mais energia para as melhorias, para que esse sistema ele seja efetivamente implementado e a sua sustentação seja realizada com sucesso. Então, a gente tem um fator para um sistema de informação ser eficiente, um fator ambiental. Temos os apoios políticos das instituições, as parcerias interorganizacionais e um alinhamento normativo. O fator organizacional, a centralização dessas atividades, gestão de mudanças, divisão de função. Fator relacionado aos usuários, né? Se esse usuário tem uma resistência à adoção dessa plataforma, se ele possui as habilidades técnicas e é ofertado capacitação. Os fatores tecnológicos, então, se essa interface, se o SOGOV é intuitivo, existe uma integração sistêmica e qual é a maturidade desse software. E também relacionado às tarefas executadas dentro dessa plataforma. Se existe essa variedade de tarefas, a autonomia que essas tarefas elas produzem e se reduz essas incertezas administrativas. Então, a partir dessa fundamentação com os objetivos, a gente entra na parte da metodologia. Então, essa classificação é uma pesquisa aplicada de natureza descritiva com abordagem quantitativa. Para a coleta dos dados, a gente faz uma divisão em 2 momentos. Fazemos uma coleta documental,
muito mais vinculada ao objetivo 1. Então, foi solicitado um relatório do CIGEP-SOLGOV com os quantitativos, os totalizadores da utilização pela equipe de gestão de pessoas, pelos servidores da plataforma SOLGOV. Então, a gente entrou no observatório de pessoal, fizemos uma solicitação formal e foi respondido por um e-mail, uma planilha com os totalizadores da utilização de alguns serviços do SOLGOV. As plataformas institucionais, como Observatório de Pessoal, o próprio site do Ministério de Gestão e Inovação, os normativos correlatos, então as estratégias de transformação digital, todos esses conteúdos, eles também foram inseridos na pesquisa, foram coletados, e para fazer uma pesquisa, né, com mais dados pertinentes, também foi elaborado um formulário, né, em forma de survey, que ele foi estruturado em algumas seções, né? O primeiro foi o termo de consentimento livre e esclarecimento, então esse formulário ele passou pela comissão de ética, foi aprovado e após isso o formulário ele foi disponibilizado, encaminhado por e-mail das instituições pesquisadas. Então a gestão de pessoas fez essa divulgação desse formulário, bem como alguns grupos de WhatsApp de forma interna também receberam esse formulário para responder à pesquisa. A seção 2, a gente buscou conhecer um pouquinho o perfil sociodemográfico desse público-alvo para entender como é que é esse servidor de gestão de pessoas que utiliza a plataforma SOLGOV. Dentro da seção 3, foram abordadas as questões relacionadas com a teoria de Kim, então essa percepção da transformação digital dos servidores, fazendo ali perguntas com cada um dos fatores já mencionados no slide anterior. A seção 4 são perguntas direcionadas sobre os serviços ofertados na plataforma, então para buscar entender aquele volume do quantitativo, o que os órgãos utilizam, que está disponibilizado na plataforma, o que eles não utilizam, e algumas perguntas abertas para informações complementares, né? Vale ressaltar que as questões relacionadas com a teoria de Kim, elas foram elaboradas com a escala tipo Likert, tá bom? Então, esse tipo de pesquisa, ele teve uma limitação e os sujeitos, né? Conforme falado lá na contextualização, o SOLGOV ele é uma plataforma que é disponível para mais de 235 órgãos do Executivo Federal. Então, a gente faz uma delimitação para a amostra, fizemos um corte no qual, dos 235, 107 órgãos são de instituições federais de ensino superior, em 69 universidades e 38 institutos federais. Realizando um corte geográfico das instituições federais, em Santa Catarina nós temos 4 instituições federais, 2 universidades, a UFSC e a Universidade Federal da Fronteira Sul, e 2 institutos federais, o IPSC e o Instituto Federal Catarinense. Dentro dessas 4 instituições, a gente conseguiu localizar o quantitativo de 295 servidores cadastrados no sistema com o perfil de unidade pagadora, que é a unidade que realiza as atualizações como gestão de pessoas nas instituições, certo? Esse quantitativo foi a partir de um corte temporal levantado no segundo semestre de 2025. E dentro desses 295 servidores, a aplicação do formulário, que ficou disponível ali por um mês, a gente obteve somente 46 respostas dessas instituições. A análise de dados, né, como a gente teve 2 momentos de coleta de dados, a gente vai ter aqui a análise documental para a coleta documental e análise de estatística descritiva para os dados do formulário, né? A gente faz tabulação dos dados da tabelação e realizamos então essa análise de estatística descritiva. Com o tipo da escala Likert, a gente também utiliza a distribuição de frequências. Então, de forma mais objetiva, a gente traz os objetivos e faz o link como cada objetivo vai ser apresentado nessa metodologia e classificado objetivo e metodologia. Então, para o objetivo 1 da mensuração da utilização da plataforma, a gente usa a pesquisa documental, principalmente ali os dados ofertados pelo Ministério de Gestão e Inovação com os totalizadores do sistema do SOLGOV, a gente consegue trazer essas informações para respostas desse objetivo, que possui uma análise de dados de conteúdo qualitativo. Referente ao objetivo 2, verificar os fatores de influência da implementação.
do Solgov nas IFES de Santa Catarina, né? Uma classificação aplicada descritiva, e a coleta de dados foi a partir do survey, nosso formulário. E aqui entra, então, a análise quantitativa, estatística descritiva. E, por último, o objetivo 3, né, a partir dos dados do objetivo 1 e 2, foi elaborado um relatório técnico sobre os principais achados da pesquisa sobre a plataforma Solgov. Também foi utilizada uma ferramenta de IA para a revisão. Então, iniciando a análise dos resultados e trazendo essa análise vinculada aos objetivos, a gente traz, então, o objetivo 1 da mensuração da utilização dos serviços da plataforma. Foi identificado que os serviços que possuem maior volume de atuação do servidor de gestão de pessoas foram a atualização e consulta de dados funcionais financeiros, férias e solicitações em gerais dentro da vida funcional. Contudo, os serviços com menor volume de atuação foram os serviços de frequência, previdência e serviços para ex-servidores. Aqui vale adicionar a informação de que o serviço de frequência, que possui menor volume de atuação, ele também possui uma justificativa a partir das particularidades das instituições federais de ensino. A gente sabe que os docentes eles têm uma previsão legal que não precisa bater o ponto. Então, a funcionalidade de frequência não teria uma aplicabilidade para a realidade das instituições federais de ensino. Então, se justifica por estar aqui com menor volume de atuação. Tanto as tarefas de previdência como para serviços para ex-servidores são tarefas pontuais que não possuem um grande volume de solicitações e ações para a gestão de pessoas. Então, todas essas análises elas estão apresentadas na dissertação. Também foi apresentado um corte temporal da utilização da plataforma a partir dos requerimentos. O tipo de serviço voltado a requerimentos foi o tipo com maior identificação de volume de utilização da plataforma, e foi verificado que, no ano de implementação, maio de 2021, todas as 4 instituições pesquisadas possuíram um quantitativo muito baixo comparado aos outros anos. Percebe-se que a partir do ano de 2022, o acréscimo é mais de 1000% dos requerimentos, e manteve-se um número elevado de requerimentos cadastrados em cada um desses órgãos até o nosso corte temporal da análise, que foi maio de 2025. Quero acrescentar também a informação de que, em maio de 2025, o quantitativo de requerimentos cadastrados em cada um dos órgãos, ele é muito próximo ao quantitativo total de servidores dentro de cada uma dessas instituições, né? Dentro da análise da dissertação existe toda essa explicação de forma mais pontual, mas a gente consegue verificar aqui, então, que existe um volume muito grande e uma aceitação muito grande do Solgov para a implementação das rotinas administrativas das IFES a partir da plataforma. Então, dando continuidade, a partir do formulário e do survey, a gente vai entrar para as respostas do objetivo específico 2. Então, inicialmente, foi traçado algumas perguntas para identificar como é que é o perfil desse meu respondente que vai estar falando sobre esses fatores, sobre essa percepção da transformação digital. Então, a gente verifica que o público de gestão de pessoas é predominantemente feminino, com 61% dos respondentes, possui um nível de escolaridade muito boa, com 52% dos respondentes possuírem especialização e 39% possuírem mestrado. E a gente verifica que mais de 65% dos servidores, eles trabalham há mais de 5 anos na área de gestão de pessoas. Então, eles também possuem um conhecimento prático pertinente para as respostas. Então, voltando ali, a gente vai dar uma relembradinha que, para responder, então, os fatores que vão influenciar essa implementação das iniciativas sistêmicas, as perguntas elas foram estruturadas a partir de cada um desses fatores, e a partir da percepção dos respondentes, a gente obteve os seguintes resultados. Dentro do fator ambiental, foi respondido pelos servidores que eles concordam que existe um apoio das lideranças políticas para a utilização da plataforma, bem como está alinhado às estratégias de governo digital, aos normativos vigentes, que o Solgov ele tem, sim, feito este papel. Contudo, o gerenciamento de prazo e risco para a implementação dos serviços e das ações disponíveis é apresentado 52% de indecisão ou discordância que o Solgov ele tenha feito isso de forma
respeitando ali o gerenciamento de prazo e evitando riscos. Dentro do fator organizacional, percebido de forma com concordância a centralização de serviços com 83% e a divisão de funções dentro das instituições em 68% de concordância. A gente sabe que algumas atividades administrativas, né, existem a responsabilidade da atuação da gestão de pessoas, às vezes inicia-se um processo com o cadastrador, tem que terminar uma validação com alguém com uma chefia mais elevada, e também são necessárias ações da chefia imediata de algum servidor. Então, o SOLGOV ele permite essa divisão de função, tudo dentro de um canal único. Contudo, os servidores eles relatam indecisão e discordância de que essa comunicação ela é feita de forma clara sobre as mudanças e evoluções dentro da plataforma. O fator relacionado ao usuário foi o fator que obteve o maior grau de discordância entre todos os entrevistados. Apesar de as tarefas automáticas, elas otimizam essa rotina do trabalho para a gestão de pessoas, eles alegaram que os treinamentos para capacitação do SOLGOV para a utilização da plataforma teve um índice de 80%, apresentando indecisão e discordância, que não é de forma satisfatória, bem como essa falta de capacitação, ela resulta que os servidores eles não se reconhecem como possuir habilidades técnicas necessárias para a utilização e operacionalização dessa plataforma, apresentando um total de 54% de indeciso, mas discordância. Esse fato aqui vale ressaltar também que essa pesquisa localizou essa falta de capacitação, né? Os servidores destacam que precisam melhorar isso. Contudo, o próprio Ministério de Gestão e Inovação, ele tem uma página que é do Conecta Gente, é uma página que faz plantões, existem tutoriais, materiais, e eles apresentam um dado de que os servidores que ali utilizam aquele canal, eles têm 87% de satisfação com os dados e capacitações ofertados. Então, aqui a gente consegue verificar uma dissonância ali dos dados. O fator tecnológico também foi um fator que não foi muito bem avaliado, não teve muita concordância com os IFES de Santa Catarina. Apesar dele possuir uma interface amigável, é fácil de navegar dentro da plataforma, o SOLGOV ele não está maduro para as necessidades do órgão. A gente sabe que as universidades e institutos federais, às vezes, têm algumas rotinas um pouco diferentes da administração em geral, e alguns procedimentos precisam de alguma etapa adicional, e o SOLGOV ele não tem essa flexibilidade para permitir que essas necessidades do órgão sejam realizadas. Bem como não existe uma compatibilização com outros sistemas que também são utilizados e são necessários para a equipe de gestão de pessoas. E por último, o fator relacionado a tarefas foi o fator com mais concordância, né, analisado para os servidores, pois o SOLGOV ele possui uma ampla variedade de tarefas e processos, conforme mencionado lá no slide de contextualização, são mais de 200, então eles têm essa percepção de concordância com um número alto, de 83%, e isso permite mais autonomia. O servidor consegue entrar na plataforma a hora que quer realizar alguns serviços de autoatendimento que exonera o servidor de gestão de pessoas de realizar algumas atividades. Contudo, apesar disso, o servidor ele não considera que o SOLGOV não sobrecarregou os servidores. Então, ele não trouxe essa visão, então temos 41% de servidores indecisos e discordância de que o SOLGOV ele não sobrecarrega esses servidores. De uma forma resumida aqui num quadro, a gente traz então as dimensões e os fatores a partir dos níveis de concordância, discordância e indecisão dos respondentes. E é verificado que os fatores ambientais, organizacionais e de tarefas, eles possuem uma grande concordância, então essa percepção da transformação digital dentro desses fatores estão bem consolidados entre as instituições federais, contudo os fatores de usuário e tecnológico precisam de mais atenção para evoluções. O formulário também permitiu umas questões abertas para que os servidores respondentes fizessem algumas falas adicionais. Então, não houve nenhuma fala sobre a questão ambiental, sobre as partes políticas e normativas da plataforma, contudo, dentro da parte organizacional, foi solicitado que os plantões deveriam ser anteriores à implementação de alguma atualização ou funcionalidade nova.
dentro do fator do usuário, né? Fala da necessidade dos servidores com idade mais avançada, os servidores idosos, possuírem ali a dificuldade de acessar e operacionalizar. Dentro do fator tecnológico, né, é comum que o sistema apresente lentidão, então isso também foi pontuado dentro das respostas. E as tarefas, né, cadastrar a mesma informação em diferentes sistemas, apresenta ali, como foi mencionado no último slide, não continua a sobrecarga, às vezes, de fazer a mesma atividade mais de uma vez em mais de um sistema. Então, a partir de todos esses dados, respondendo o objetivo 1 e o objetivo 2, a gente chega, então, no nosso produto técnico, né, que é elaborar esse relatório a partir desses achados. Então, a gente consegue identificar que os serviços estão tendo um alto nível de utilização dentro da plataforma SouGov, em especial para os requerimentos funcionais, as solicitações administrativas e o acesso à informação funcionais e financeiras. E esses tipos de serviço, eles também contribuem para reduzir essa necessidade do atendimento presencial e aumentar a autonomia desses servidores. Então, os gestores de pessoas, eles possuíram essa visão e a gente traz isso no relatório técnico. Dentro dos aspectos positivos que estão lá presentes no relatório, a gente verifica uma maior agilidade na execução desses processos administrativos, uma simplificação dessas rotinas e uma melhoria no acesso às informações funcionais. Contudo, foram também apontados os desafios: integração sistêmica internos das instituições, essa permissão de que o SouGov ele seja um pouco mais flexível para que sistemas que são utilizados exclusivamente pela UFSC, IPSC, UFC e Universidade Federal da Fronteira Sul, eles possuem ali uma possibilidade de vinculação dos dados. A necessidade de capacitação contínua dos servidores, né, a gente verificou que mais de 80% dos respondentes identificam essa necessidade, e a adaptação das rotinas administrativas ao ambiente digital. Então, a partir de todos esses dados, a gente busca que esse relatório técnico vai ser apresentado para o diretor de soluções digitais, o Antônio Fiuza, e a gente espera que a aplicação desses conhecimentos e essa apresentação do conteúdo apoie a tomada da decisão na evolução da plataforma SouGov, ajude no desenvolvimento das ações de capacitação para os servidores na área de gestão de pessoas, elabore as estratégias de integração entre os sistemas digitais governamentais e, de uma forma mais acadêmica, também espera-se que essa replicação do estudo seja feita em outras instituições públicas federais. Então, voltando aqui nas considerações finais, trazendo o link com o objetivo 1, né? Então, foi identificado que o SouGov foi efetivamente incorporado às rotinas administrativas funcionais, tendo como serviços mais utilizados atualização e consulta de dados, férias e solicitações gerais. Com relação ao objetivo 2, de verificar os fatores de influência da implementação das iniciativas, né, a gente verificou que os fatores ambientais, organizacionais e de tarefas, eles estão bem estruturados, possuem um grande grau de concordância, contudo, os fatores relacionados ao usuário tecnológico precisam ser reestruturados e evoluídos para que a plataforma, quando tiver todas as cinco dimensões trabalhando de forma mais bem avaliada, seja mais efetivado. Dentro das contribuições teóricas dessa pesquisa, né, ela confirmou a aplicabilidade do modelo analítico dos teóricos Kim e Kim no contexto das IFES de Santa Catarina. E dentro das contribuições práticas, foi sistematizados pontos positivos, desafios, as criticidades do SouGov no relatório técnico, a ser apresentado para o MGI, visando subsidiar priorização das melhorias a partir das percepções dos servidores das IFES de Santa Catarina. Dentro das limitações da pesquisa, a gente, então, verifica que teve uma amostra de 295 servidores, contudo, somente 46 respostas no formulário, né? Então, essa amostragem caracteriza-se como não probabilística. Fizemos, então, um recorte temporal, né? Ali o recorte de maio de 2021 a maio de 2025, contanto, é uma plataforma que ela está em constante evolução, às vezes a percepção do ano de 2025 já é diferente do ano de 2026. Relativo à limitação analíticas adicionais, não foi mensurado dentro dessa pesquisa uma redução de custo ou ganhos das rotinas administrativas. Então,
As tarefas que foram inseridas dentro da plataforma SouGov, dentro de uma transformação digital, quantos cliques foram economizados, quanto tempo esse servidor de gestão de pessoas deixa de fazer atividades operacionais para se concentrar em outras atividades. Então, essa é outra limitação. E dentro das sugestões para as próximas pesquisas, temos analisar a utilização do SouGov para o fortalecimento das práticas de governança pública, inclusive na articulação dos órgãos de controle. E a segunda opção é investigar a evolução do SouGov sobre a perspectiva da aceleração social, analisando os impactos da velocidade da mudança da adaptação, aprendizado e domínio de serviços, bem como as estratégias institucionais necessárias para acompanhar a transformação digital. E eu finalizo, então, com uma frase do Kim Kim, que foram os autores principais aqui para essa dissertação, de que a transformação digital no setor público não é apenas tecnologia, é um processo dinâmico, sociotécnico, no qual tecnologia, pessoas e organização interagem para produzir valor público. Eu espero que essa dissertação também tenha produzido valor público e foi muito prazerosa trabalhar com ela até aqui. Então, obrigada, e eu estou aberta às considerações da banca. Perfeito, Ingrid. Deu 30 minutos certinho. Tá? Deu no tempo. É difícil. 30 minutos é difícil. Então vamos agora para a arguição da banca, né? Começando pela professora Bruna Fraga. Tá, Bruna, fique à vontade para suas considerações, tá bom? Muito obrigada. Me ouvem bem? Sim. Sim? Que ótimo. Bom, Ingrid, primeiro eu queria te parabenizar pela tua defesa. Acho que foi muito clara, muito objetiva, refletiu muito do teu trabalho, tá? E desde já te parabenizar, que eu sei que é um momento que a gente se questiona, né, sobre a qualidade, e você conseguiu representar muito bem aqui na tua defesa do teu trabalho, tá? Quero agradecer pelo convite do professor Anderson, né, o teu convite também, por aí estar aqui na tua defesa final, né, eu participei da tua qualificação, e esse é um tema para mim extremamente relevante, e hoje, até no meu cenário atual, eu fui cedida da UDESC, hoje eu estou trabalhando na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. E então, muita daquelas questões que a gente observou na qualificação, que eu analisei até do ponto de vista mais teórico, hoje eu estou lidando na prática e vejo muito desses pontos aqui que você trouxe ao longo do teu trabalho como contribuições muito, muito importantes para a prática mesmo do setor público, principalmente na área de tecnologia, que é uma área muito carente realmente de trabalhos que aprofundem e analisem as questões além da parte técnica, né, que a gente fala que é a parte software e hardware, mas também analise a parte organizacional, né, a parte de pessoas, né, que são características muitas vezes, às vezes mais relevantes do que de fato as funcionalidades que a plataforma traz. E isso são coisas que a gente acaba não conseguindo aprofundar na prática, né, da gestão, da governança digital, mas é algo que traz, né, uma contribuição extremamente relevante. Então, eu vou fazer alguns comentários, Ingrid e professor Anderson, fiquem à vontade para depois analisar, considerar, trazer ali pontos que vocês até que se quiserem argumentar também sobre essa questão, para a gente poder tornar o trabalho da Ingrid aí ainda melhor, né, e poder também contribuir para a prática de pessoas que futuramente vão procurar a tua pesquisa, né, vão analisar ela e vão se inspirar para fazer também trabalhos similares com outros, né, softwares, outras plataformas e até mesmo adaptações aos modelos que você escolheu. Então, eu acho que, como eu disse, a transformação digital ela hoje um desafio muito grande. Escolher ela como um tema de dissertação é algo bem, bem desafiador.
porque a transformação digital no setor público brasileiro, ela não é um elemento ou uma linha só de análise, ela é uma análise sociotécnica complexa, porque você tem que analisar sobre várias perspectivas aquele cenário de transformação. E para mim, sempre quando eu analiso a questão de transformação digital, eu falo, se é transformação, é porque eu tenho um cenário anterior e eu tenho um cenário posterior, né? Eu faço um comparativo entre aquilo que foi transformado, né? E o que acontece muitas vezes, principalmente para as plataformas governamentais, é que a gente não tem nem esse ponto de partida, que é o antes. Antes era feito, sei lá, com 355 sistemas legados, ou até mesmo uma planilha Excel, ou um sistema desenvolvido por algum servidor internamente que foi replicado em algum lugar e sumiu. E aí o governo assume essa responsabilidade de desenvolver uma plataforma que faça a incorporação de todas essas práticas ali dentro, mas ainda assim sabendo que existem outros sistemas que também são interoperáveis, né? Que trazem ali uma conexão de continuidade da área como um todo, como você comentou do CIGEF, né? Que é uma importante também ferramenta que é utilizada e que você mostra ali, né, a conexão dele também para fazer a gestão de pessoas como um todo, né? E eu, por exemplo, no estado, a gente trabalha com o SIG RH, que é uma plataforma também aqui de gestão de pessoas. E ela é uma das várias outras que estão conectadas, que a gente fala que é um ecossistema, né? É um ecossistema digital, que a gente vai acoplando ali várias outras ferramentas que vão agregando naquele processo. Então, a escolha do SoulGov eu achei muito interessante. Busquei outros trabalhos que trouxessem a questão do SoulGov como ferramenta de estudo. E só encontrei mais um que comparou o SoulGov com uma startup, uma GovTech. Tipo assim, nada a ver uma coisa com a outra, né? Tipo assim, mas que eu acho que mostra aí a relevância aí do teu trabalho. Eu senti uma evolução muito grande do teu referencial teórico da qualificação para a tua defesa. Fiquei assim, ó, coração ficou quentinho, tá, Ingrid? Porque todas aquelas questões que eu comentei para ti, que você foi lá, estudou, buscou outras referências também, né, para complementar ali a partir do referencial. E achei que ficou fantástico, assim. Achei que, meu Deus, é um trabalho que eu quero indicar para outras pessoas que querem estudar sobre transformação digital. Eu com certeza vou indicar para as pessoas lerem. Sobre os objetivos, né? Começando ali a parte das indicações. Eu acho importante revisar os teus objetivos geral. Eu acho que ele precisa ser reescrito. Eu não tive nenhum insight assim dizendo como reescrevê-lo, mas eu posso depois até pensar junto com vocês e quebrar a cabeça, porque eu acho que de fato ele não representa o teu trabalho hoje, né? O teu objetivo geral, ele tá como? Deixa eu até puxar aqui lá em cima. Caraca, se quiser, eu posso ir no slide que ele tá escrito, não sei se é mais fácil. Peraí. Deixa eu... Pode ser, Ingrid, pode ser. Vamos ver quem acha mais fácil aí o teu objetivo geral. Tem coisa nesse trabalho, gente. Aqui, Bruna. Isso. Analisar os fatores de implementação de iniciativas de informação governamental. Paramos por aí. Não, não são exatamente essas questões. Eu acho que você tem que remeter um pouco mais até o que o teu próprio título diz, né? Analisar a percepção dos servidores de servidores de gestão de pessoas em F de Santa Catarina, a partir de fatores de implementação. Aí, enfim, tem que fechar, sabe? Mas eu acho que tem que seguir eu sempre falo, tem que seguir uma linha lógica a partir, né? Eu acho que o teu título, ele tá ótimo, então eu acho que puxar esse gancho dele e arrumar o teu objetivo geral.
Os teus objetivos específicos, eu também sugiro revisar, porque os teus objetivos específicos do começo do trabalho estão um pouco diferentes dos que você revisitou nos resultados. Eles aparecem com algumas diferenças, assim, muito sutis, mas que eu acho que são importantes serem revistas. Por exemplo, você falou ali mensurar a utilização dos serviços, não sei o quê, pelos servidores. E lá no teu objetivo, quando você retoma nos resultados, você fala sobre perfil, você fala sobre elementos de atuação, você traz algumas outras características lá nos resultados, na página 74 e na página 83. Então, eu só sugiro vocês analisarem, talvez trazer o que está lá nos resultados para cá, porque é o que vai refletir melhor o teu trabalho, tá? Então, eu anotei tudo isso aqui num documento, tá? Eu mando para vocês depois. Então, não precisa anotar nada, só vamos bater papo. Então, acho que vale esse comparativo ali, porque eu sei que os objetivos a gente sempre revisa depois da defesa, assim, ó, de fato, porque a gente às vezes faz muito mais coisas do que a gente coloca, né, lá no começo do trabalho. Sobre o teu referencial teórico, achei ele, assim, impecável, achei ele maravilhoso. Traria apenas como contribuição e você não precisa fazer um descritivo sobre os modelos, mas eu acho importante você citar que você passou por eles de alguma forma, que é o modelo TAN, o TAUT e o TOE. Os 3 modelos, eu posso até colocar, acho que, os artigos de referência deles para ti, só para te colocar assim, ó, não foram considerados nesse trabalho os modelos tal, 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 porque eu escolhi o outro modelo tal, 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 que é o modelo, né, do Kim, que tem mais aderência de fato ao teu trabalho, né? Ele tem mais aplicabilidade, porque ele traz todos aqueles outros fatores que esses outros aqui se limitam muito à parte tecnológica e não tanto à parte humana. E eu acho que o outro, você analisa ele globalmente, inclusive ele tem os próprios fatores ambientais e organizacionais, que eu acho que são fantásticos. Então, é só você dizer que você passou por esses modelos, porque se alguém futuramente vai ler o teu trabalho, a gente sempre fala, meu orientador sempre falava isso e eu guardo isso com muito carinho. A dissertação é você se tornar mestre em um tema. E para você se tornar mestre em um tema, você tem que ter a propriedade de ter analisado tudo que corrobora e tudo que está dentro daquele tema. Hoje, eu te considero mestre em transformação digital. E para você dizer que você analisou os modelos, você tem que, pelo menos, incluir eles ali, dizer que você passou por eles, que eles significam tal coisa, mas que para o teu trabalho a aderência é o do Kim. Ponto, tá? Da metodologia, acho que precisa ser revista a questão da classificação da tua pesquisa, porque você colocou lá que a pesquisa é quantitativa apenas. Lá no começo, até aqui na tua defesa, você colocou aqui a caracterização da tua pesquisa quantitativa. Porém, a tua pesquisa também é qualitativa, né? Eu acho que você, até lá no teu quadro 8, você coloca qualitativa. E eu falei, ela mudou de ideia, que aquela ela entendeu que ela também é quali. Eu sei que você queria fugir da quali, você não queria adotar a qualitativa, você negou ela até o final, só que a tua pesquisa também é qualitativa. Você fez uma análise de conteúdo, né, a partir da documentação, e ela precisa estar ali também, tá? Então, não nega a qualitativa do teu trabalho e ajusta ali a classificação da tua pesquisa, tá? Nos resultados, vamos lá. Página 84, você cita a palavra entrevistados, mas não houve de fato entrevista, certo? E aí eu acho só ajustar essa palavrinha ali na sessão, porque remete sempre à entrevista. Você foi lá e perguntou coisas para as pessoas e de fato não foi isso, né? Foi só ao envio do questionário. Então eles são participantes da pesquisa, né? A tua apresentação de resultados, eu achei ela assim, ó, muito bem descrita, muito bem detalhada. Só que eu achei que ela ficou bem, bem extensa, né? Eu acho que ela ficou assim, claro, porque são muitas perguntas. Tu não tinha o que fazer, tu tinha que detalhar e descrever todas elas.
Mas numa era, né, de leituras mais breves, talvez, eu sugeriria que você destacasse em negrito, talvez, algumas palavras-chave ao longo da tua apresentação de resultados que chamasse mais atenção para alguns elementos na parte de descritivo ali da parte de resultados que você fez. Alguns tu até colocou, mas faltaram outros. Eu senti falta, porque a leitura, né, na hora do olhar ali, fica tudo muito igual. Então tu fica lendo uma coisa, tu já não sabe mais se tá lendo se é concordância ou não é concordância parcial, é concordância. Aí tu fica assim, tá, deixa eu voltar no gráfico. Aí tu volta no gráfico. Aí tu relê o parágrafo. Aí tu volta. Ah, tá. Então acho que se tiver umas palavrinhas em negrito, vai ajudar e vai ser ouro. E também eu sugiro colocar parágrafo, síntese ao final de cada sessão, retomando tudo que foi colocado como partes principais, como você trouxe aqui na tua defesa mesmo, tá? Você trouxe e representou isso muito bem. Meu orientador sempre falava que é o parágrafo de fechamento da sessão, né? De cada sessão de resultados, você colocar ali essa parte. E na seção 4.2.3, você colocou lá discussão dos resultados do capítulo. Mas, de fato, não é uma discussão, é uma síntese. É porque, assim, quando você fala discussão, eu entendo que você vai contrapor todos os pontos dos teus resultados com a teoria. E ali você só diz que você fez a análise do modelo do King e foi isso, e né, trouxe ali as contribuições e lá, e acabou. E eu falei, ué, os autores e o resto dos autores não vão aparecer aqui, mas você fez essa discussão ao longo do trabalho. Então eu sugiro modificar o título dessa sessão e não colocar como discussão, porque você fala discussão e isso gera uma visão que você vai discutir teoria ali. E você não precisa, Ingrid, é uma dissertação. Se fosse um doutorado, eu ia dizer que você tinha que pegar aquilo ali e se debruçar. É uma dissertação, não precisa, tá? E a parte ali do relatório técnico que você fez ali brilhantemente, achei muito legal, achei que vai ser uma entrega muito boa realmente, porque você conseguiu trazer para uma linguagem mais administrativa para as pessoas que vão ler aquilo ali e vão poder absorver aquele conhecimento sem se pegar nos pormenores de uma pesquisa acadêmica e de fato absorver aquilo ali tecnicamente, profissionalmente. E aí você trouxe num slide aqui os elementos sobre os conhecimentos produzidos, aplicabilidade sobre os conhecimentos produzidos. Tem um slide que você usou mais para frente ali. Ali, ó, aplicação dos conhecimentos produzidos. Você trazer esses tópicos aqui para o teu trabalho escrito, porque quando você falou do relatório lá no final, eu acho que você trouxe mais riqueza. E aí eu acho que vale você colocar lá na página de fechamento lá que você disse que foi elaborado o relatório, isso aqui, trazer esses pontos principais aqui, tá? E aí, Ingrid, como boa defesa, quero te fazer 2 perguntas, tá? Porque eu acho que queria te ouvir também. Dentro ali do fechamento do teu trabalho, né? Você falou sobre a contribuição teórica, a contribuição prática, e eu queria te ouvir qual que é a tua contribuição pessoal, como servidora pública, né? Como pesquisadora na área de transformação digital. Como é que você vê, de fato, a contribuição do teu trabalho e como é que você se vê se posicionando dentro desse tema hoje para campo prático, né, no teu âmbito profissional e também como pesquisa. Certo. Bruna, obrigada pela contribuição. Diversos itens que você falou, eu até falei, Anderson, foi assim a parte da metodologia, assim, ixi, foi, daí o Anderson assim, vão olhar, Ingrid, calma que vão olhar. Então, agradecer pelas contribuições, os ajustes, vou verificar com o Anderson, a gente vai estar aplicando. E a minha contribuição com isso tudo é até a minha motivação de ter iniciado esse trabalho, né? Como eu fui servidora de gestão de pessoas de uma instituição federal por 5 anos e eu verificava que a gente tinha que usar um sistema, esse sistema às vezes não estava sendo fácil de entender, não estava sendo possível de aplicar de acordo com a determinação ali que o órgão tinha que fazer, eu verificava essas dificuldades. E hoje, eu trabalhando no órgão central,
tendo acesso direto aos chefes que fazem a plataforma SouGov ser sustentada, ser evoluída, eu verifico que, trazendo uma pesquisa com esses dados, a partir de uma visão que não é só minha, são de diversos servidores, a gente consegue traduzir uma dor que tem dos servidores de gestão de pessoas, e eu consigo, até profissionalmente, estar atuando ali para essas evoluções sistêmicas, sabe, Bruna? Eu até trabalho em algumas frentes, assim, auxílio transporte, né? Foi feito um novo sistema, eu estava trabalhando junto para essa evolução. Docente não bate ponto, tem que ter um efetivo deslocamento. Como é que a gente faz isso? Tem que trazer essa aplicabilidade, tem que escutar a área de gestão de pessoas daquela ponta, e eu fico muito feliz, assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço hoje, porque a gente consegue ver realmente uma implementação de ação que vai transformar a rotina desse servidor de pessoas. Eu também gosto muito de produzir conteúdos de manuais e tutoriais para usabilidade. Então, essa parte da capacitação é algo que eu também estou iniciando dentro do Ministério de Gestão e Inovação. E daí é mais um fator que justifica a importância e a necessidade da evolução desses temas. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas assim, é muito dentro do que eu trabalho, é muito a minha luta pessoal, e poder fazer um mestrado e trazer esses resultados, assim, e conseguir pedir que isso seja respeitado e priorizado é muito importante. Não, respondeu brilhantemente. Fiquei muito, muito feliz de te ouvir falar e ver o teu brilho no olho aí falando sobre essa temática. Eu acho que isso já valeu e já mostra aí a relevância aí do teu trabalho e da tua trajetória, que vai com certeza ainda colher muitos frutos positivos, tá? Parabéns. Obrigada. Anderson, devolvo a palavra para vocês para dar continuidade. Ingrid, vou te encaminhar depois esse documento ali com os elementos, tá? Para ajustes, mas são coisas muito pontuais, tá? Diante aí da qualidade que você trouxe no teu trabalho, tá bom? Parabéns para vocês. Obrigada. Obrigado, professora Bruna, pelas contribuições, né? Tanto você quanto a professora Kelly, né, na banca de qualificação foram bastante importantes, né, para o desenvolvimento do trabalho, né? A Kelly na parte metodológica também, né, que ela deu muitas contribuições, a Bruna trazendo a teoria, por isso que eu gosto de trazer uma banca bem heterogênea, com diferentes perspectivas, para que a gente consiga um trabalho melhor, né? Óbvio, né, Ingrid? O objetivo a gente tentou arrumar antes da defesa, mas mesmo a gente ficou, sei lá, 1 hora conversando e é difícil de achar uma solução. Tá, mas vamos sentar não só o objetivo e todas as tuas considerações vamos implementar no trabalho também. Tá? Então agora vamos para a professora Vanessa. Professora Vanessa, por favor, faça as suas considerações. Obrigada, professor Anderson. Quero agradecer tanto a você quanto a Ingrid o convite, né? Não participei da qualificação, mas fiquei muito satisfeita de poder participar dessa defesa. E quero começar dizendo assim que é muito bom quando a gente vê alguém fazendo uma defesa que realmente é uma defesa, né? Dá para ver que, né, exatamente por eu não conhecer antes a sua trajetória, o quanto o seu olho brilha quando você fala do seu tema. E isso faz toda a diferença, né? Eu dou aula de TCC na graduação, eu digo sempre para eles assim, gente, o olho de vocês tem que minimamente brilhar, porque é um trabalho tão árduo, seja um TCC, uma dissertação, uma tese, né? Cada um vai encorpando dificuldades, mas ele é árduo, né? E se a gente não faz algo que esse olho brilha, a gente tem dificuldade, né? Então, assim, é muito bacana assistir uma defesa. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, é um belo trabalho, dá para ver, assim, a sua dedicação no estudo. Então, assim, é muito interessante a gente poder ver o quanto você se dedicou, né? Como você conseguiu encaminhar os temas, né? A professora Bruna já fez algumas considerações que eu ia fazer. Então, assim, eu sou de uma área diferente um pouco da área da professora Bruna, então a professora é muito mais da prática do que eu. E o que eu queria
te trazer, então, contribuições num outro sentido, assim, né? Eu gosto muito da forma, eu gosto muito das teorias, e a professora Bruna tem muita propriedade nessa parte de transformação digital. Ela fala como ninguém, né? Quem sou eu para depois tentar fazer qualquer comentário nesse sentido? Então, eu vou pegar um outro campo. Então, eu quero te dizer assim, ó, essa primeira trabalho a gente entrega como ele é possível, nos prazos que a gente tem, com o cansaço que a gente tem, né? Que é natural. E agora os comentários que a gente faz é para o trabalho brilhar quando ficar disponível lá na biblioteca e as pessoas forem consultar. Então, eu tenho muito forte essa coisa de corrigir, depois eu vou te mandar meu trabalho, eu ponho as vírgulas, eu modifico os acentos, as digitações que estão erradas, aí eu te encaminho depois com calma para você fazer uma revisão com calma, tá? Que sempre passa alguma coisa e depois, se a gente olhar, ainda sempre acha, né? Então, mas seu trabalho está muito fluido, é muito fácil de ler, isso ajuda bastante, tá? Eu acho, vou começar assim pelo resumo. Eu prefiro resumos mais sucintos, de maneira que eles possam apontar ali seus elementos, seus objetivos, como você conduziu, mas de uma maneira mais reduzida, assim, de uma meia página, uns 2/3 de página como tamanho, assim, né? Eu não gosto muito de caracteres, que eu me perco nisso. Mas o seu, eu acho que ele conta já todos os detalhes do seu trabalho e aí fica faltando aquele, agora eu quero ver o trabalho, porque já está tudo ali, entendeu? Então, assim, eu reduziria um pouco, mas isso é uma questão de estilo, é uma sugestão apenas, tá? Dá uma ajeitadinha lá no sumário, porque desconfigurou, essas coisinhas que depois você faz aí para ajustar, tá? O que eu queria discutir contigo? Assim, lá no seu referencial, você começa trazendo as escolas de administração, né, para depois fala das disfunções da burocracia, e aí entra na parte da discussão, né, das inovações e tudo mais. Para mim fez muito sentido o que você está colocando. Mas, da forma como está lá, apesar da professora Bruna ter dito, né, que hoje em dia as leituras são mais sucintas, e eu entendo a colocação dela, mas eu acho que as escolas, elas ficaram assim, uma sequência. Teve a escola clássica, depois as relações humanas, e eu acho, honestamente, que talvez não precise você colocar dessa forma, delas estarem então, porque eu entendo que você quer chegar no New Public Management, tá? Mas eu acho que talvez você possa, assim, até reduzindo ou dizer, olha, existe uma série de escolas da administração que culminam em determinado momento no New Public Management. E aí segue, sabe? Porque da forma que está ali, você não aprofunda, né? E não é seu objetivo aprofundar. Então, eu acho que ficou meio perdido, assim. Honestamente, eu acho que você poderia retirar. E aí, você até fala em algum momento, assim, das disfunções da burocracia, né? E aí, como é que isso se... Eu focaria muito mais em como que as disfunções da burocracia são resolvidas, em parte, pelo New Public Management na discussão, do que trazer as escolas como um todo, tá? Mas eu também te mando esses comentários aqui, só de maneira geral, né? Ali, em algum momento, você fala, assim, dos impactos para o cidadão do New Public Management, né? E aí, eu fico pensando assim, né? Como é que, da forma como você está colocando ali, essa parte fica muito superficial. E eu acho que talvez ali valeria um pouco você ampliar um pouquinho essa discussão, porque ao final o que interessa é o bom serviço público, né? Então é como o cidadão percebe. E você está trabalhando com os bastidores, né? Que são os recursos humanos e tudo mais. Mas isso impacta na linha de frente, né? Impacta como o cidadão recebe um produto ou um serviço. Então, só
assim, ó, tudo que eu estou dizendo é uma linha, um parágrafo, nada para trazer uma teoria nova, não é nada nesse sentido, sabe? É só mais dar robustez para alguns argumentos que são importantes para o desenvolvimento do seu trabalho, tá? Um outro aspecto que você fala é sobre a resistência a mudanças. Você vai falar várias vezes no seu trabalho sobre a resistência a mudanças. Mas quando você aponta isso no referencial teórico, você não discute, tá? Você só aponta ali na página 24, é a primeira vez que, pelo menos, eu percebi que você aponta isso. Então, assim, eu acho que isso sim caberia um pouquinho mais de fôlego, mas tudo isso que eu estou te dizendo, Ingrid, quando eu faço um pouco mais de fôlego, é assim, 2 parágrafos, entende? Não é trazer toda uma discussão, pegar 3 autores, não, algo bem pontual, que dá uma robustez, porque é um argumento que você vai usar várias vezes nas suas análises, então precisa resgatar aqui de alguma forma. E, novamente, são sugestões, depois você veja aí com o Anderson se faz sentido ou não, tá? Já falei da disfunção da burocracia. Então, assim, em termos de referencial teórico, eu acho que isso aí, né? Vamos dizer assim, tira um pouco das escolas, associa New Public Management com as disfunções e discute um pouco mais as mudanças, as resistências às mudanças. Na metodologia quali-quant, você não vai ter, eu não sabia da sua resistência à quali, mas não vai ter como fugir dela, tá? E eu acho que valeria um pouco a pena você explicar também o que é o Conecta Gente, que você apresenta ele pela primeira vez na metodologia. Porque também você vai usá-lo muito na análise. E a gente não sabe o que é. Tá? A gente vai fazendo inferências à medida que você vai usando. Tá? Mas ali eu acho que valeria, que a primeira vez que você fala dele é ali na metodologia, valeria você explicar um pouquinho o que é o Conecta Mais. Tá? Então, eu acho que aí fica mais fácil para o leitor, né, para quem não é da área, poder acompanhar o seu raciocínio, tá? Deixa eu só ver aqui que eu vou para o quadro. Aí, nas análises, tá? A análise, Ingrid, é uma parte que a gente... É o que todo avaliador da banca adora olhar, e é uma parte que a gente, às vezes, é a parte mais difícil para mim, por exemplo, como produtora, né, de artigo e tudo, é a parte difícil da gente fazer, né, porque a gente já está cansado, a gente já, né, fazer essas associações, então é uma parte que você fez muito bem, tá? Eu não tenho nada a acrescentar no sentido de faltou análise de alguma coisa, não. São só contribuições de melhoria do que já está lá. E eu acho que você foi muito feliz na temática como um todo, né, como a professora Bruna falou, e eu estou começando agora a tratar mais de gestão de pessoas, então eu vejo o quanto que isso impacta, né, estou com a disciplina de gestão de pessoas, e o quanto essas questões são relevantes de fato para o dia a dia, né? Então, essa temática que você traz, a gente tem 2, 3, 4 sistemas que a gente tem que preencher, né? Então, essa sobreposição que você destaca, né? Então, isso é muito bacana e a sua fala final com a pergunta da professora Bruna, né? Do prazer que você tem de fazer com que essas coisas de fato funcionem, os tutoriais, o Anderson, a Bruna, né, já trabalham comigo, sabem quanto eu peço socorro. Gente, como é que eu faço para isso? Gente, como é que eu faço para aquilo, né? Como esses tutoriais, e às vezes o tutorial é mais confuso do que a própria plataforma, né? E a gente fica sem saber, às vezes eu fico olhando e digo assim, gente, mas quem escreveu isso, né? Como é que eu vou acessar isso? Então, eu acho assim muito bacana e ver seu interesse nisso tudo. Então, por isso que eu acho que nas análises você tem como explorar muito, né, e você já explora desse prazer que você tem de trabalhar com tudo isso. Queria te perguntar uma coisa. No quadro 10, que é o sistema CIGEP, tá?
esses subtemas já são subtemas que vêm lá no CIGEP ou você montou? Ah, tá. Porque, por exemplo, tem o tema assim, pessoa, né? O que é o tema pessoa? Eu fiquei sem entender o que está lá dentro. Pessoa, seleção. É a seleção como a pessoa, o processo seletivo, sabe? Então, assim, tem uns temas que eles são óbvios, mas ao mesmo tempo, a pessoa o que são as características, né, da pessoa, funcionário tal, não sei o quê, ou enfim, né? São coisas que eu realmente. Aí por isso que eu ia perguntar, se isso foi seu, se fosse eu ia te sugerir alguma coisa, já que não é, não tem o que fazer. Então, mas isso mostra para mim um pouco dessa coisa de que o sistema nem sempre é feito para quem vai usar. Está muito claro na cabeça de quem cria, mas não no usuário. Então, isso é bem, bem importante, assim. Muito bem. Logo abaixo desse quadro, você faz um comentário, assim, né, de que 295 estão ativos, 70 servidores, né, de avaliação de desempenho, e percebe-se uma variação de 75%. Isso quer dizer o quê? Tá? Então, essa variação, né, isso é bom, é ruim? Então, assim, nessa primeira parte da análise, e eu não vou elencar todas até parece que são muitas, mas não vou elencar os pontos que eu pus, todos eles, e vão estar aqui no trabalho, tem alguns raciocínios que você não finaliza. Assim, que você traz ali o dado, você aponta, e aí acaba. E eu falo, tá, mas e aí aonde ela quer chegar com essa informação? Como essa aqui, né? 75%, quer dizer o que isso? Isso é bom, é ruim? Isso impacta, não impacta? Qual é a relevância desse 75%, por exemplo, tá? Então, eu aponto aqui alguns parágrafos que eu disse assim, não entendi, descreva mais, tá? Que é no sentido de você trazer, ampliar um pouquinho essas explicações, né? Principalmente para quem não está habituado a trabalhar. Nessa parte, você traz alguns autores que eles não aparecem na discussão teórica, tá? Vários autores. E que são muito relevantes para a sua discussão aqui, nessa parte de análises. Então, assim, eles têm que aparecer lá no referencial, tá? De alguma forma, para dar densidade no que você está pondo. Você usa, por exemplo, peguei alguns aqui, Jansen e Esteves, Godet e Thompson, Hicks, né? Que são autores que dá para ver pela argumentação que você traz que eles têm pensamentos muito importantes para o seu trabalho, mas eles não apareceram no referencial. Então, aí fica muito curto o entendimento, a sua apropriação daquele conceito para o que você está desenvolvendo. E, novamente, Ingrid, não precisa, você já trouxe eles aqui, então é só ampliar um pouquinho essa discussão no referencial teórico. Não é fazer nenhum tratado, tá? É assim, o que então o Jansen e o Esteves trazem que é tão relevante que você vai usá-los nas análises, tá? Então, assim, são pequenos parágrafos, assim, que desses autores que eles aparecem com robustez, no sentido de que dá para ver que o argumento deles é importante para suas análises, mas eles não aparecem ali no referencial, tá? Então, trazer um pouco disso. Tá? E já estou caminhando para o final, eu falo muito e muito rápido, mas, enfim, no trabalho tem alguns comentários assim mais detalhados disso, mas realmente bem, bem bacana tudo que você trouxe. E aí eu vou voltar nos meus comentários primeiros, assim, né? Você está num mestrado de gestão universitária, você trouxe gestão pública, né, o New Public Management ali, mas não fica claro nas suas análises como esses elementos aparecem. Claro, você coloca ali que isso tudo, todos os usos, né, o aprimoramento tecnológico vai impactar na gestão. Mas você não resgata esses conceitos que você trouxe lá no referencial teórico, tá? Então, seria interessante você, por exemplo, associar
com elementos, por exemplo, isso aqui, olha, é uma das coisas que a gente pode pensar, isso era uma disfunção da burocracia, mas isso se resolveu com essa melhoria tecnológica. Isso aqui, lembra que lá no New Public Management falava dessa questão? Olha como isso está resolvido aqui, tá? Então, alinhar um pouco mais com essa parte da gestão propriamente dito. Infere-se do seu trabalho, obviamente, que tudo vai impactar na gestão numa melhoria significativa, mas num trabalho acadêmico a gente precisa fazer esses resgates, tá? Não é o foco do seu trabalho fazer uma discussão dessas teorias de gestão, tá? Por isso que eu coloco como como esses exemplos que eu dei. Isso aqui era uma disfunção da burocracia e olha como melhorou. Isso aqui tem tudo a ver com o New Public Management, sabe? Coisas assim, bem pontuais, mas que você vai amarrando para mostrar, olha, isso impacta de fato na gestão mais raiz, vamos dizer assim, tá? Então, eu acho assim, a minha contribuição é mais nesse sentido, né? A professora Bruna, que tem a expertise aí da parte mais das tecnologias, mas eu acho assim que eu ia fazer uma pergunta pessoal, mas ali com a resposta que você deu para a professora Bruna, dá para ver o quanto você gosta dessa temática. Então, assim, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Acho que trabalhos como esse fazem a diferença, né, no nosso dia a dia, e acho que as minhas colocações no sentido de melhorar o seu trabalho, para ele ficar mais fluido, assim, para quem no futuro vier consultá-lo, tá? Mas tá de parabéns, estou à disposição se eu puder contribuir com alguma forma, se você quiser fazer algum comentário, mas parabéns à dupla Anderson e Ingrid, que fizeram um belíssimo trabalho. Muito obrigada. Obrigada, professora. Essa parte que você citou da minha análise, eu trazer novos referenciais teóricos, eu subia, eu assim, não encaixa tão perfeitamente, deixa eu ver se eu acho algum autor que encaixa, então eu trouxe ele para análise e realmente eu não trouxe ele para fundamentação, então dá para fazer essa complementação e essa parte de ficar mais casadinha. E daí, a partir dessa percepção desse novo referencial teórico que eu trago, daí já consegue encaixar de forma mais fluida junto com as outras fundamentações. Então, realmente, eu tenho formação de contadora, é o débito e o crédito nesse né, para que fique tudo redondinho e a conta ter um resultado correto. Mas eu gostei bastante assim, das suas contribuições, com certeza eu e o Anderson a gente vai avaliar. Tá bom. Depois eu encaminho para vocês o trabalho, tá? Obrigada. Obrigado, professora Vanessa. Bastante contribuições aí na parte teórica, fico bastante feliz, né? Vamos ter algumas coisinhas para arrumar depois, Ingrid, para a gente lapidar e deixar o teu trabalho ainda mais bonito. Agora, passo a palavra para a professora Kelly, nossa membra interna do PPGAL. Por favor, professora Kelly. Obrigada, Anderson. Obrigada, Ingrid, pelo convite. É muito legal quando a gente consegue participar, né, do processo todo, né, desde a qualificação até o final da banca, porque acho que a gente tem uma percepção melhor da evolução do trabalho, né? A gente consegue ver o que a gente pretendia fazer, às vezes, lá na qualificação, e daí chega na hora de fazer o trabalho na prática e que não acontece bem como a gente planejou, e aí aqueles ajustes que a gente propôs lá atrás, ver que muitos funcionaram. Então, é sempre muito legal acompanhar, né, esse processo de evolução, e como o Anderson já disse antes, né, participei desse primeiro momento aí da avaliação da Ingrid, e agora estamos aqui de novo para ver o que funcionou e o que não funcionou, que nós pensamos lá naquele momento. Então, Ingrid, em primeiro lugar, eu queria de novo reforçar a importância do tema, né? Eu tenho mais contato assim, né, com a gestão pública, com a gestão de pessoas em organizações públicas, mais especificamente em IFES, né, a partir de 2010, e até posso usar a palavra assustadora, assim, o quanto mudou o cenário
né, do instrumental tecnológico que a gente tem para a gestão pública de pessoas de 2010 para cá. Então, é um intervalo ali de 16 anos, mais ou menos, que não é historicamente um intervalo muito, muito grande, mas a transformação é enorme, né? E o teu trabalho ele dá conta de refletir muito dessa transformação, né? Porque, em termos, como eu disse, em termos históricos é um período relativamente curto, mas você teve um percurso, né, que foi conduzido aí nesse meio tempo, com todos os entraves da administração pública, de mudanças de gestão, de mudanças estruturais no Ministério que dá conta dessas mudanças, enfim, né, com todas as questões que se colocam ali nesse contexto e que são fatores complicadores, né? Se a gente pensa num processo linear, assim, a gente não tem essa linearidade no serviço público, né? Então muda a gestão, muda tudo, muda a estrutura do ministério, muda as pessoas que estão à frente dos processos e o quanto existe uma curva de aprendizagem aí que a gente perde nessas mudanças, né? Então, assim, e mesmo com tudo isso, é notório o avanço, né, com a criação de plataformas como a que você apresenta aqui no teu trabalho. Então, queria parabenizar pelo cuidado que você teve na descrição desse processo todo, né, como um contínuo, e isso é bem importante. Bom, eu acho que as minhas considerações, muitas já foram colocadas, como o Anderson brincou comigo antes nos bastidores aqui, né? Quem fala por último fica com a xepa dos comentários, né? Mas assim, muita coisa que eu falei, que eu ia falar, que eu anotei para falar, já foi dito. Eu quero reforçar só algumas coisas, acho que não tem nenhuma grande novidade, mas o que eu queria enfatizar, e eu acho que para mim ficou muito claro na fala das colegas que me antecederam, é que todas as questões que estão colocadas na banca aqui hoje não são questões de conteúdo. São muito questões de forma para refletir o conteúdo que você já tem no trabalho, né? E isso é bem importante frisar, assim. Então, você tem muito material, você abordou o fenômeno desde muitos aspectos. Então, tudo que está vindo hoje aqui, né, são questões de forma e que são super comuns, vamos dizer assim, não tem nada, nenhum problema novo aqui, né? Temos os mesmos de sempre para a gente resolver de forma bastante tranquila, bastante pontual, né? Para a gente conseguir entregar para consulta e entregar até nesse novo espaço que você está atuando, né, nesses últimos tempos, como uma oportunidade de melhoria do processo, né? E que é muito objetivo do nosso programa. Então, sendo bem objetiva, vou pontuar algumas questões aqui e a gente pode discutir se você achar necessário, né? Mas, primeiro, eu concordo plenamente que o teu resumo não é um resumo, né? Tem uma página e pouco, então seja mais concisa. Tem algumas coisas que eu até anotei ali que isso não precisa vir no resumo aqui, né? Então, assim, o resumo pode ser bem mais sucinto, tá? Eu sei que que a dissertação é quase um filho, assim, né? E que às vezes tirar aquele pedacinho que foi o mais sofrido do resumo parece que é cortar um bracinho dele, assim, né? Mas não é, fica tranquila que é só para ser um teaser, assim, para a pessoa querer ler o resto, né? O resumo é o trailer, assim, do teu trabalho. Então, se ele ficar muito extenso, a pessoa vai ficar com preguiça de assistir o filme. Então, tem que ser mais conciso, tá? Eu acho que o teu trabalho merece, porque todos merecem, mas enfim, acho que merece uma revisão geral de português, assim. Tem umas questões de digitação que são super comuns, né? De concordância, e tem alguns vícios de linguagem, né? A Ingrid adora o no qual, na qual, então tem que, né? A gente tem que dar uma limpada assim nesses nossos vícios, que são normal que a gente tenha, mas enfim. E tu tem alguns trechos com frases muito extensas. Tem um ali que eu marquei, é um parágrafo de quase 10 linhas, e é uma frase só. Eu perdi o fôlego tentando ler aquele parágrafo inteiro, sozinho, sem um ponto, sabe? Eu ficava, meu Deus, cadê o ponto? Ela não terminou a frase, é o parágrafo inteiro. Então, assim, a gente se empolga, né, escrevendo, e eu acho que agora... E é legal, assim... Tenta ver para alguém te ajudar nisso, sabe? Seja uma IA ou uma pessoa, mas, enfim, para alguém te ajudar nisso, porque, como é vício de linguagem, chega uma hora que nem a gente, nem o orientador não enxerga mais,
né? A gente já leu, já passou aquilo, e aí o nosso cérebro já está condicionado, então pede ajuda para fazer essa revisão, e acho que, como eu acho que teu trabalho merece muito ser lido, eu acho que merece, né, esse último esforço aí de uma revisão boa de português. Concordo plenamente com a questão dos teus objetivos, tá? Eu acho que o teu objetivo não reflete a dimensão da tua entrega. Talvez, se você fosse olhar para aquilo que você entrega de maneira mais consistente, assim, fosse mais fácil reformular o teu objetivo geral. Eu também não consegui chegar num texto ideal, assim, é difícil, né? Você tem uma variedade de coisas, assim. Mas eu dei uma sugestão ali, depois tu dá uma olhada na sugestão que eu escrevi para ver se atende, porque me parece que na maneira como ele está redigido, tá faltando alguma coisa, sabe? Não sei, eu tentei inverter a ordem da frase, tentei olhar para a tua pergunta, eu acho que o fato de você ter duas perguntas em uma também complica um pouco o processo de elaboração do objetivo. Não que não possa ter mais de uma pergunta respondida, mas é que daí é isso, né? Não é uma resposta, tem que responder duas perguntas, é mais complexo. Mas, enfim, acho que precisa de uma reformulação ali. E os teus objetivos específicos eu também percebi que lá nos resultados você tem uma redação e aqui no início tem outra. Isso é super comum, porque o que acontece, né? É um muro de Berlim que separa a qualificação da defesa, né? Às vezes, não, isso estava resolvido na qualificação, você esquece disso e vai dali para adiante, né? Depois da qualificação. É bem comum a gente esquecer de voltar lá e fazer esse pequeno ajuste. Então, eu particularmente gostei mais da forma como você redigiu nos resultados. Acho que faz mais sentido também. Então, é só um pequeno copia e cola, né? Puxa dali para trás. Acho que é importante outro aspecto, não foi dito textualmente, né? Mas, assim, no teu objetivo você fala em iniciativas de informação para governo digital. Daí você fala assim, em vários lugares do teu trabalho, principalmente na introdução, e depois lá nos seus resultados. Você fala em iniciativas de informação, iniciativas de TIC, iniciativas de tecnologia, iniciativas de governo digital, e você usa todos esses termos para definir basicamente a mesma coisa. Então, seria legal você adotar um padrão, sabe? Dá o teu conceito. Se você não quer adotar um conceito de alguém, de algum autor, cria um que seja uma mescla desses e usa sempre o mesmo no teu trabalho, porque daí cria até uma identidade, sabe, para o teu trabalho, que eu acho que é importante. Porque você está, de certa forma, fazendo uma avaliação, né, uma análise de uma iniciativa e aí nós temos que dizer, né, de governo eletrônico, de tecnologia de informação para governo eletrônico, não sei como você vai definir isso, né? Mas é importante você ter fincar pé numa definição, isso vai te ajudar, inclusive, na elaboração do artigo, né? Então, você trata, às vezes, com nomes diferentes a mesma coisa, isso é importante você abordar. Eu também fiz anotações pontuais, mas eu estou seguindo o meu resumo aqui e não o trabalho para tentar ser mais breve. Concordo também com o que a professora Vanessa falou agora ao final. Você tem uma extensa elaboração ali na tua fundamentação teórica de gestão pública, de gestão universitária, e parece que ela ficou só ali. Então, assim, das duas, uma. Ou você incorpora isso na tua análise, como sugeriu bem a professora Vanessa, ou com muita dor no coração, mas olhando que teu trabalho já tem quase 200 páginas, tira e usa depois para outra coisa, para o doutorado, para o artigo, enfim, tá? Porque, assim, é importante falar sobre isso, eu acho que é importante se sustentar a tua análise. Se não tiver sustentação na tua análise, não que isso não seja importante, isso, de certa forma, foi importante para você chegar no nível de maturidade que você chegou ao final do trabalho. Mas, às vezes, nem tudo que a gente leu e que nos ajudou a construir o profissional que a gente se tornou durante o mestrado precisa estar lá escrito na dissertação, né? Então, assim, decide, né? O que for mais fácil. Eu acho que tanto uma forma quanto outra estão certas, né? Não vejo... Se você tiver muita dor no coração de cortar,
usa na análise. Se você disser, não, quero me livrar disso de uma vez e quero terminar, talvez seja mais fácil, subtrai ou resume, né, talvez num texto ali de uma página e meia introdutório ali da tua fundamentação teórica, né, dá um resumão ali e segue a vida, tá? Com relação ao método, super concordo que é quali, tu usa uma técnica, né, de análise de conteúdo, tu analisou documento, é também quali, então é predominantemente quanti, se te deixa mais confortável dizer, pode ser, mas não é só quanti, tá? Teu trabalho também é quali. E talvez uma coisa que a professora Alessandra, né, não sei se você chegou a ter aula com ela antes dela se desligar do programa, né, dela se aposentar, mas ela indicava sempre para os nossos alunos do PPGAL, e eu acho que eu super adotei, assim, com os meus orientandos, que é montar um quadro lá no teu método, lá no finalzinho da metodologia, dizendo assim, esse objetivo específico, eu vou coletar esses dados com esses sujeitos ou população amostra e vou analisar dessa forma. Então, objetivo A, análise documental, análise de conteúdo, sabe? Uhum. Objetivo B vai ser formulários com os servidores da gestão de pessoas e vou analisar com estatística descritiva. Objetivo C, sabe? E eu acho que isso ajuda muito a gente a organizar as ideias quando vai escrever, mas ajuda muito o leitor que quiser replicar a tua pesquisa, sei lá, vamos pensar, daqui a 5, 10 anos alguém quer olhar, tá, agora a gente já tem um nível de maturidade maior, agora eu quero, né, peguei o trabalho da Ingrid, eu quero ver se a gente está no mesmo patamar ou se a gente avançou. Cara, esses quadrinhos ajudam muito, porque daí tá ali, sabe, sistematizado. Então é importante, talvez seja legal você dedicar um tempinho aí, uns 5 minutinhos e montar esse quadrinho. Com relação à análise, eu senti um pouco de falta de você apresentar, tu faz um relatório conclusivo, tu tem um volume de informação interessante, mas talvez você dá mais destaque, aí talvez usar quadros também seja uma alternativa, para onde que estão os gargalos, sabe? Onde que estão as lacunas? Quais são os pontos de atenção? Quais são as recomendações que você faz a partir desses pontos de atenção? Tenta dar um destaque para isso, porque eles aparecem no texto, mas eles estão tímidos, assim, né? E eu acho que tu tem consistência para poder sugerir de uma forma mais robusta. Então, eu acho que vale a pena você dar esse destaque. Talvez seja só botar em negrito alguns aspectos, ou elaborar um quadro, talvez naquela sessão que você chamou de discussão, que me parece muito mais uma sessão de síntese dos seus resultados, talvez ali coubesse, né, você dar um destaque maior, né, você até usa um quadro ali, mas eu acho que aquele quadro ele pega uma parte só dos aspectos, ele não pega tudo, né? Então, enfim, acho que vale a pena dar um destaque ali, porque esse é o cerne, né, da tua contribuição. E aí, por fim, né, tentando ser bem breve, nas tuas considerações finais, eu senti falta da Ingrid. Eu acho que tu foi bem protocolar, assim, sabe? Tipo, tu disse os objetivos eram esses, eu atendi assim, 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 e é isso, pessoal, e acabou, sabe? Eu acho que vale a pena. Você tem uma bagagem e, assim, as considerações finais é o teu espaço, sabe? Então, faltou dizer assim, vai lá agora, Ingrid, agora vai lá e brilha, sabe? Tipo, faltou. É normal isso acontecer, porque às vezes acaba a pilha mesmo, né? Tipo, não aguento mais, eu quero entregar esse trabalho. Acho que foi a Bruna que falou, né? A gente entrega para a banca aquilo que é possível, né? Então, agora, mais tranquila, depois da defesa, eu acho que vale a pena você colocar... Você tem os dois lados, né? Você tem tanto a percepção de quem trabalhou como... Você já foi usuário, hoje você está no planejamento da ferramenta, então você fez a análise do processo, então você tem 3 perspectivas diferentes. As 2 tuas e uma baseada em dados, né? Então... Eu sei que tem muita coisa que você pensa a partir disso. E ali é o teu momento, entendeu? Ali é o teu lugar de brilhar. Então, eu acho que vale a pena colocar ali a tua percepção, né? Um espaço mais livre ali nas considerações finais. Eu gostaria de ver mais da Ingrid ali.
Fora isso, parabéns mesmo pelo trabalho, gostei bastante. Agradeço mais uma vez, né, o convite e a oportunidade de ter acesso ao teu trabalho. Mesmo sem você ter terminado ainda, eu já indiquei, nós temos uma aluna aqui no mestrado que vai trabalhar também com a questão do uso do Solgov pelos servidores idosos. Então, ela vai analisar né, a dificuldade ou não, enfim, né, ela está lá na ponta e vai analisar, então, esses aspectos. Eu já indiquei para ela assistir aqui a tua defesa, ela não ia conseguir estar aqui simultaneamente, mas ela quer ter muito acesso ao teu trabalho, porque é alguém que, né, que vai trabalhar com uma outra percepção do usuário, que eu acho que dialoga muito com o teu trabalho. Então, assim, não vou indicar, já indiquei o teu trabalho, vou seguir indicando, porque acho que tem muito para contribuir. Parabéns e obrigada mais uma vez. Obrigada, professora. Não sei se você lembra, mas você me ajudou muito, 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 muito na amostra, porque eu, bem doida, queria aplicar para todas as IFES, todas as 107. Você falou, Ingrid, vamos vamos colocar o pé no chão, vamos trazer os dados, já dá para qualificar, já dá para entender a percepção e não precisa. Então, cortar o fundamentação teórica lá, talvez eu vou trazer mais para análise, vamos ver. E sim, a bateria nas conclusões, ela já estava um pouco cansada. O Anderson, toda vez que fazia a reunião comigo, ele me olhava e falava assim, tu tá cansada, né? E daí, eu acho que é comum, né? Todos nós pesquisadores, né? A gente passa por essa fase, mas agora, com a contribuição de todos vocês, a gente vai sentar e finalizar aí o trabalho da melhor forma. O meu orientador do doutorado dizia que trabalho acadêmico a gente não termina, a gente desiste. Chega uma hora que a gente diz, deu, chega, é o que eu tinha para entregar por hoje. E é isso. Depois eu continuo em outro momento. E acho que é muito real. É que nem obra, é que nem obra. A pálpebra da Ingrid estava assim, né? Tremendo toda a reunião, né? De tão cansada. Mas é isso, eu agradeço as considerações da professora Kelly. Né? Algumas, eu sempre falo, são culpas minhas, né, Ingrid? Eu falei, Ingrid, na própria apresentação, eu falei, Ingrid, você está dando muita pirueta, faça mais protocolar, eu fiz o contrário. Falei, não precisa, né, porque a Ingrid também gosta bastante de dançar, né, eu falei, não precisa fazer passos muito complexos, vamos pro básico, mas, né, eu concordo com a professora, acho que a gente pode, né, agora dar as piruetas, dar as contribuições nesse sentido, tá? Ingrid, agora a gente vai rapidamente numa salinha, a gente volta aqui, tá? 2, 3 minutinhos, acho que a gente libera, tá? Mas só vou criar aqui a sala. Tá? Vanessa. Tem que jogar aqui, Vanessa. 2 cliques. Então aí, Kelly. Tá. Tem que arrastar. Eu, Kelly, Vanessa e Bruna. Ixi, tem 2 Brunas. Vou pegar as 2 aqui para colocar as 2 aqui. Eu vou sair do outro, peraí. Não, já vai dar certo, Bruno. Vai. Tá. É só a gente clicar para mudar de sala aí. Kelly não foi. O Anderson me perdeu no caminho. Acho que vai ter que voltar e puxar todo mundo de novo, né?
Estou de volta, tem que esperar as professoras. Uhum. Kelly. Deixa eu ler. Professora Bruna. A professora Vanessa. Tá, fechou. Então, só ler a ata, né? Primeiro dia do mês de abril do ano de 2026. 1º de abril, não vou fazer brincadeira. Eu prometi para ela que não ia fazer brincadeira de 1º de abril, tá? Às 9 horas e 9 horas deu início à sessão pública de defesa de dissertação do programa de pós-graduação de administração universitária. Na sala virtual do programa, o discente teve até 30 minutos para fazer a defesa de dissertação intitulada Sou Gov, percepção sobre a transformação digital na gestão de pessoas nas IFES de Santa Catarina. E cada membro da banca, né, teve 20 minutos para suas arguições e a dissertação foi considerada muito mais que aprovada, aprovadíssima. E não é brincadeira de 1º de abril, tá? Acho que é correto de fazer uma brincadeira nesse Não vou momento. fazer, não vou fazer. A gente é séria, ele não, mas a gente é séria. Elas não deixaram. Ingrid, não sei se queres comentar alguma coisa, agradecer. Eu quero agradecer mais uma vez. Vocês foram maravilhosos comigo. Já na qualificação, cada posicionamento de vocês ajudou muito esse trabalho e eu tenho certeza com os posicionamentos agora da defesa, inclusive com a nova visão da professora Vanessa, eu quero deixar esse trabalho mais redondinho possível e aplicar na forma que a gente conseguir com muita força para que o SOGOV ele seja ainda melhor. Muito obrigada para todos, Anderson. Sem palavras para você. Muito obrigada por toda essa caminhada. Obrigado, Ingrid. Vamos para a foto oficial. Tá? Temos que tirar uma foto oficial agora, tá? Então todo mundo sorrindo. Minha cara apareceu tudo errado, mas é normal, tá? Então, pessoal, obrigado por tudo. Gente, um beijo e um abraço para todos. Parabéns, Ingrid. Até mais, pessoal. Tenha uma boa dia. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Parabéns, Ingrid. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.